Falando do gigante, mais uma vez aqui para agradecer pela ajuda de vocês aí. Nós somos 90 inscritos, pertinho ali de bater o 100, só faltam 10 para a gente bater o 100. Para isso eu continuo contando com a ajuda de vocês. Continue encaminhando o vídeo para os seus contatos vascaínos, nos seus grupos de WhatsApp. Deixa o joinha que vai ajudar a gente aqui demais. Deixa um comentário a respeito daquilo que eu venho falando aqui, se vocês concordam, discordam. E dito isso, vamos entrar aqui na nossa edição de hoje. Tem muitas coisas para falar. Eu quero iniciar aqui falando da Taça São Paulo de Futebol Júnior. Ontem nós jogamos com o Potiguar, ganhamos por 2-0. Mas a segunda partida que o Vasco não joga bem. Joga um time sem inspiração, sem repertório, contando com alguns destaques individuais. Aí aqui eu destaco o Estrela, que tem aquela visão de jogo, um 10 clássico, o segundo passe dele, os 2 gols foi passe dele, mas o segundo foi uma enfiada de bola bonita, aquela enfiada de bola de um 10 clássico. Paixão, que fez os 2 gols, ia fazendo um terceiro, que ia ser um golaço da intermediária, deu um chapéu no marcador, dominou no peito e antes da bola cair, ele deu-lhe uma porretada, a bola bateu no travessão, quase ia sendo um gol de placa. E Paulinho que já teve integrado ao elenco profissional, desceu, jogador leve, 1 contra 1 muito forte, muito rápido, um jogador que está flutuando ali pelas linhas adversárias, né? Não joga só como um lateral, ele está mais como um ala. Então, eu destaco esses 3 jogadores. O Vasco chega para a última rodada precisando vencer para não depender de outros resultados. Porque o Vasco tem 4 pontos junto com o Flamengo, só que o Flamengo de Guarulhos tem 2 gols a mais de saldo. Tem 4 gols de saldo, o Vasco tem 2. E o Macapá tem 2 pontos. Só que o Macapá pega na última partida o Potiguar. Potiguar vem de 2 derrotas seguidas. Se o Macapá vencer por uma diferença de 3 ou 4 gols, ele está praticamente com a sua classificação garantida. Aí vai depender do jogo de Vasco e Flamengo, que um empate pode classificar os 2, dependendo do resultado do saldo de gols do Macapá, ou um empate classifica o São Paulo, o Flamengo de Guarulhos e desclassifica o Vasco. Mas aí é uma combinação de resultado, de contas, que tudo vai depender do saldo de gols. Para o Vasco não depender de nada, ele precisa ganhar do Flamengo de Guarulhos, e aí Flamengo e Macapá brigar pela segunda vaga. Mas isso aí nós veremos na próxima partida do Vasco, né? Entre Vasco e Flamengo de Guarulhos. Fechada essa parte da Taça São Paulo, eu quero entrar aqui na pré-temporada do Vasco. O Vasco viajou para Ponta del Este, onde vai fazer sua pré-temporada, irá disputar um torneio amistoso Série Rio de la Plata, irá jogar contra o San Lorenzo da Argentina no dia 18, dia 21 jogará contra o Desportivo Maldonado do Uruguai. E vou falar aqui os relacionados para a pré-temporada. Goleiros Léo Jardim, Raul e Pablo. Pablo estourou a idade do sub-20 e está viajando para integrar o elenco que vai treinar agora na pré-temporada. Raul, por enquanto, figura como segundo goleiro. Eu não contrataria outro goleiro. Raul é inexperiente, ele já vai fazer 25 anos. Os goleiros do Vasco sempre se destacam na base, mas nessa transição para o profissional, nenhum está se estabelecendo. Jordi era tão bom, que era chamado de Jordida, em relação ao goleiro Dida da seleção brasileira. E depois não teve essas oportunidades, fez ótimos campeonatos aí pelo CSA de Alagoas, hoje está em Portugal, mas não se firmou no Vasco. Então eu deixaria Rolls para a gente ver como que ia ser o desenvolvimento dele. Laterais, Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton, Julião, que também estourou a idade, vai ser avaliado aí durante essa fase de treinamento. E aí é onde eu falo para vocês, nós precisamos de um lateral esquerdo para a reserva de Lucas Piton, já que Riquelme foi emprestado. Julião é um lateral esquerdo, mas está em avaliação. E tem um risco de Lucas Piton também ser negociado na janela do meio do ano. Então a gente precisa de um lateral esquerdo aqui.
Zagueiros, Medel, Maico, João Vitor, recém-contratado, Léo e Rojas, recém-contratado. Volantes, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Jair, JP. JP integrado recentemente, veio daí das categorias de base, deixou até a Taça São Paulo para integrar aqui. Vai passar por um período de teste também. A minha decepção aqui é Barros não estar integrado. Barros, eu levo muita fé em Barros, já demonstrou um jogador ali de ter um poder de marcação. Ele também chega na frente, é boa estatura, boa visão de jogo, tem um bom passe. Minha decepção, Barros não está aqui. Meia, Payet, Paulinho e Praxedes. Praxedes com detalhes a ser resolvido da sua negociação de empréstimo, mas o Red Bull Bragantino já deu o aval para o jogador treinar junto ao Vasco. Atacantes, Verrete, David recém-contratado, Rossi, Eric Marques e Rayan. Rayan, uma grata surpresa, já tinha integrado o profissional o ano passado. Com a chegada de Ramon Dias, ele desceu novamente para o Sub-20 e agora foi reintegrado, vai fazer a temporada completa. E aqui a gente tem uma novidade, né? Qual seria? Lucas Orellano não viajou com o grupo. Mas aí nós vamos com jogadores que ficaram para a disputa do Carioca, pelo menos para as 2, 3 primeiras partidas. Alexander, que retornou de empréstimo. Os zagueiros, Miranda, Capasso e Zé Vitor. Capasso, segundo dizem, é para pegar ritmo de jogo, já que ele está há muito tempo sem jogar, mas pode haver também a possibilidade de negociação aí. Miranda, o contrato vencendo, e Zé Vitor, que tem contrato, mas provavelmente não vai ser aproveitado, esses dois podendo ser negociados a qualquer momento. Volantes, aí entra o Barros, que eu falo que é a minha decepção, ele não está lá na pré-temporada. De Luca, que está retornando de contusão, e Rodrigo, que retorna de empréstimo. Meias, Marlon Santos também com idade estourada, que vai permanecer por um período de testes. E o atacante Orellano. Orellano diz que não quer ficar. Emiliano Dias sentou, conversou com o atacante e falou que ele ia ser utilizado. Com essa saída do PEC, provavelmente ele iniciaria a temporada como titular, mas o jogador disse que não quer permanecer no Vasco. Só que aí tem um contraponto. Ele não quer permanecer, mas ele foi o maior investimento do Vasco para a temporada passada, veio como status de grande contratação, não entregou. E também não pode sair assim, eu não quero jogar e não jogo. O jogador tem contrato em vigor com o clube e vamos ver como que vai ser tratada essa situação de Orellano. Mas uma grande decepção esse jogador. E encerrado aqui essa parte da pré-temporada, na minha visão, a minha decepção com Barros não está integrando lá o grupo que foi para a pré-temporada e Orellano que disse que não quer permanecer no Vasco. Vamos ver como que vai ser. Não é nem permanecer no Vasco, não quer permanecer no Brasil, quer retornar para a Argentina. Encerrada aqui essa parte, eu quero entrar aqui em Alexandre Matos. Deu uma entrevista ontem que para mim não me surpreendeu. Eu já havia falado para vocês que eu achava que ele não ia abrir muito a respeito de contratação ou não. Ele fez aquela entrevista protocolar. Elogiou a imprensa, disse que tem que melhorar. Certamente que nós temos que melhorar. A gente sempre tem que estar buscando evolução. Eu não posso querer que o meu time seja igual à temporada passada. Muito pelo contrário. Mesmo a temporada que terminamos em alta ali do segundo turno, a gente não pode esperar que o Vasco seja aquele mesmo Vasco. A gente tem que esperar que o Vasco seja melhor. Para isso, a gente contava com muitas contratações, ou com algumas contratações pontuais, as quais até agora vieram poucas. Eu acho que foi um valor muito alto a contratação de João Vitor. O Rojas é um jogador que não está no melhor da sua forma, não está no seu auge, mas é um desejo de Ramon Dias. E ainda não veio um jogador de lado de campo, que a gente espera um jogador forte, e um jogador para dividir com o Payet ali a responsabilidade de armar esse time. Então a entrevista de Alexandre Matos, para mim, não me surpreendeu, achei uma entrevista protocolar, não vi nada assim que se destacasse. Elogiou a 777, elogiou o Ramon Dias e disse que nós precisamos melhorar. Não falou nada a respeito da possível saída de Orellano, nem da possível negociação de Gabriel Peck. Então, para mim, a entrevista foi protocolar e muito fraca. E agora aqui eu quero encerrar me juntando às vozes que fizeram homenagem a Roberto Dinamite, o maior ídolo da história
do futebol vascaíno. Ontem fez 1 ano da morte de Roberto Dinamite. Aí eu queria trazer alguns números aqui para mostrar a grandeza de Roberto Dinamite. Roberto Dinamite, jogador que mais vestiu a camisa do Vasco, 1.110 jogos, com 708 gols com a camisa do Vasco. O maior artilheiro de São Januário, 184 gols. O maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, 190 gols. O maior artilheiro do Campeonato Carioca, 279 gols. O maior artilheiro entre os rivais cariocas. E aí nós vamos lá para os números. Entre Vasco e Flamengo, o maior artilheiro, Roberto Dinamite, 27 gols contra 19 de Zico. Entre Vasco e Fluminense, 36 gols contra 12 de Valdo. O maior artilheiro entre Vasco e Botafogo, 25 gols contra 17 de Quarentinha. Roberto Dinamite também fez 47 jogos pela seleção brasileira com 25 gols. Disputou 2 Copas do Mundo, as quais ele foi muito subutilizado. Na Copa de 78 ele já entrou ali quando o Brasil estava com a corda no pescoço e resolveu a classificação do Brasil. Em 82 ele não fez nenhuma partida, fez parte do grupo onde Serginho era o titular, mas se Roberto estivesse ali, com certeza seria diferente. Lembrando que Roberto e Zico, jogando junto pela seleção brasileira, nunca perderam. Então eu queria deixar aqui essa homenagem a Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, Carioca, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro entre os rivais do Rio de Janeiro ali. Eu tive a grata satisfação de ver Roberto jogando ao vivo, assim, pessoalmente, quando ele jogou na minha cidade, em Itapetinga, fazendo 2 gols. O Vasco ganhou de 4-0, foi 2 gols de Roberto, 2 gols de Romário. E eu tive essa grata surpresa, essa satisfação de ver Roberto jogando pessoalmente. Aí aqui eu deixo o meu abraço para toda a família de Roberto e para toda a torcida vascaína. E pedindo a vocês que continuem compartilhando nossos vídeos, continuem encaminhando aí para os seus grupos de WhatsApp, seus contatos vascaínos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva. Nós estamos aqui no interior da Bahia, mas falando do nosso Vascão aí, falando do gigante para todo mundo aí através da rede. Então, vamos continuar falando do gigante.